Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, seja bem-vindo. Faremos juntos o nosso planejamento para esse último dia de agosto, dia 31, uma quarta-feira com muitos jogos, que uma quarta-feira com cara de sábado, né? Vamos falar sobre isso. Aqui no PDF de apoio já dá para ter ideia da quantidade de competições que a gente tem hoje, né? Um destaque aqui para os jogos da Libertadores, da Sul-Americana, mas também tem Premier League, Série A italiana, DFB Pokal, Ligue 1, Série B, né? Então tem bastante coisa aqui pra gente conversar. Como a gente tem aqui no nosso planejamento, tô usando o radar esportivo, tá? Como a gente tem aqui uma quantidade enorme, imensa de jogos, eu já fiz aqui a minha filtragem das equipes que eu vou trabalhar, tá? Então não fiquem chateados se eu não colocar aqui uma equipe que você não trabalha, é mais um planejamento pessoal, vocês sabem. Mas eu coloquei bastante coisa aqui da Premier League e também da Série A italiana, todos os jogos, né? Na Série B também selecionei algumas coisas aqui pra gente conversar. Então, como vai ser um planejamento um pouquinho maior, vamos em frente, tá? Enquanto eu tô gravando esse planejamento, tá terminando ali o jogo da Inter com o Cremonese, eu já tô posicionado aqui no over 3,5, free betado, então já dá pra gravar meu planejamento, eu não preciso mais ficar atento a esse jogo aqui. O dia hoje foi com bastante oportunidade em correções de preço pós-gol. O jogo do Sassuolo com o Milan foi bastante decepcionante, um 0-0. No primeiro tempo estava bem corrido, depois do pênalti perdido pelo Berardi, onde o Milan era melhor, né? Ainda bem que eu não trabalhei match odds, porque o Milan era melhor, o Sassuolo arrumou um pênalti do nada e acabou perdendo. E logo no início do segundo tempo eu já tinha me posicionado em gols. O Berardi saiu lesionado, até anotei onde dava para ter anotado, né? Num negocinho de mercado aqui, ó. Que o Berardi saiu machucado, e isso é importante porque eu quero verificar depois qual o grau dessa lesão, porque para mim que trabalho o Sassuolo corriqueiramente, é importante saber se essa lesão do Berardi é de fato séria ou não. E eu não peguei o gol da Inter por detalhe. Tá? Eu tinha marcado aqui para trabalhar esse back Inter. A Inter começou bem, muito forte, me colocou dentro do mercado em back, reduziu, até escrevi no Telegram exatamente isso, afrouxou um pouquinho a marcação, reduziu um pouquinho as linhas e deu um canto bobo ali pro Cremonese, né? Teve um escanteio, falei, vou fechar a posição. A Inter já não mostrou tanto do que eu precisava. E aí, no contra-ataque do escanteio, a Inter fez o gol. Enfim, paciência. O Benfica, eu realmente abandonei o barco. O Benfica começou com uma odd de 1,07, 1,08. Foi assim, já virou no primeiro tempo ainda, mas com esse tipo de cotação eu não consigo trabalhar. Vambora, vamos começar aqui com os backs aos favoritos, né? Os times favoritos do dia. Vamos começar entendendo se a gente tem alguma oportunidade de eliminar, que tem muita coisa aqui, tá? Vamos começar de baixo para cima então, ó. O Paris Saint-Germain, que vem de um empate contra o Mônaco, dentro de casa, enfrenta o Toulouse, que é o 10º colocado, que tem apenas uma vitória, fora de casa, 1,20. Eu vou deixar aqui, o PSG essa temporada, defensivamente, tem me agradado muito. Esse jogo, particularmente com o Mônaco, foi muito mal. Eu não gostei, principalmente o primeiro tempo. Foi um jogo muito mais para lei PSG do que para back. O segundo tempo eles melhoraram, mas foi muito mal o primeiro tempo. Mas eu vou manter aqui pela dúvida, tá? O Liverpool joga com o Newcastle, o time do Newcastle é muito chato de se enfrentar, inclusive está melhor colocado do que o Liverpool na competição. A gente sabe dos investimentos que o Newcastle tem feito, é um time que vai fazer cada vez mais investimento depois de ter sido comprado, né? Trouxe, se eu não me engano, o Isaac da Real Sociedad, eu não sei se ele já é jogador para titular, não sei se ele já está disponível. Acho que não, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi pro Newcastle, né? Eu tenho quase certeza que foi pro Newcastle. Deixa eu ver aqui. Isaac Newcastle. Foi sim. É isso mesmo. E teve mais um jogador brasileiro, acho que é o que tava no Watford. João Pedro, se eu não me engano, também tava quase fechado com o Newcastle. Enfim. O Liverpool vem de uma puta goleada dentro de casa. Mostrou um sinal de recuperação interessante, tá? Eu acho que o Klopp deu uma sacudida no elenco. Pode ser um jogo para back Liverpool. Vamos ver se tem cotação. No último jogo não tinha tanta cotação assim. O Liverpool estava bem, mas não tinha tanta cotação.
Nesse daqui é uma cotação mais alta, mas o Newcastle é muito chato, lembrando do 3-3 que o Newcastle teve contra o Manchester City, tá? Obviamente foi dentro da casa do Newcastle, mas não é um time besta, tá? Os últimos jogos fora de casa empatou com o Wolverhampton e empatou com o Brighton. E algumas pessoas me perguntam nos comentários por que eu ainda não utilizo as estatísticas no PDF de apoio para essas ligas que acabaram de começar. Porque se eu utilizar uma estatística num campeonato com 4 rodadas, sendo que o time às vezes jogou 1 ou 2 partidas só em casa, eu não vou ter uma percepção muito boa. Então eu gosto de trabalhar muito mais com uma anotação do que eu vi da equipe de fato. Então ou eu assisto o compacto, ou eu tento assistir o jogo inteiro, ou de fato eu tento assistir o jogo a hora que ele está passando, para fazer as minhas anotações, até que eu consiga ter depois uma base numérica para poder montar e cruzar com as informações que eu estou vendo em campo. Então, por enquanto, 4 rodadas não é nada, não vai me dizer nada. Se eu colocar aqui dentro das estatísticas, vai me causar um viés na cabeça muito diferente. Por exemplo, se eu colocar o Liverpool aqui que venceu em casa por 9-0, não vai ser o suficiente para que eu tenha de fato uma percepção que o Liverpool está bem, porque o Liverpool não começou bem, foi só esse jogo onde ele demonstrou realmente uma superioridade muito grande. Vamos ver de fato se isso vai continuar, tá? Esse jogo aqui eu vou eliminar. O Bayern de Munique fecha essa rodada da DFB Pokal, faltava o Leipzig, que já, se eu não me engano, goleou o seu jogo aí, se eu não me engano foi 7, alguma coisa ou mais. E o Bayern também segue pelo mesmo caminho, o Bayern na primeira divisão, o Vitória Colônia na terceira divisão da Alemanha. O nível dos times são completamente diferentes, o Bayern pode escolher colocar o time reserva em campo, dificilmente a gente não vai ter aqui um jogo fácil para o Bayern, então a 1-0-2 é intrabalhável, vamos dizer assim, tá? Napoli e Lecce, o Napoli me deu boas impressões nos primeiros jogos, tá? Inclusive o Napoli foi o time que me deu meu primeiro gol contra da Europa, vamos dizer assim, quando começou, né? Foi aquele jogo contra o time do Verona, onde ele acabou goleando depois. O Napoli também me deu uma boa impressão contra o Monza, mas esse jogo da Fiore eu consegui tirar muito mais coisas produtivas da Fiorentina do que do Napoli, tá? Olha, acabou de sair o gol que eu precisava aqui na Inter, 3-1, o Cremonese faz o seu golzinho, né? O Cremonese é uma equipe de característica ofensiva, que não para, né? Foi por isso que eu fui buscar 2 gols ali no jogo da Inter no final. Bom, então como eu estava dizendo, o Napoli ele não me mostrou uma coisa muito produtiva contra a Fiore. Vamos ver, tá? A mesma coisa do Liverpool. O Liverpool não apresentou coisas positivas e agradáveis no início, agora mostrou no último jogo que goleou por 9-0. Então, né, vamos dar essa colher de chá para o Napoli. O Lecce é um time que acabou de subir campeão da segunda divisão. Então vamos ver se o Napoli dá pra gente aqui essa possibilidade de trabalhar a favor. No meu histórico de trabalho a favor dos favoritos, o Napoli não está na prateleira de cima. Não vem assim sendo tão fácil buscar back Napoli ao longo dos anos. Mas a gente está sempre ali tentando, né? Juventus e Spezia é mais um exemplo aqui de um time com uma odd muito baixa, com uma expectativa muito grande, mas que até agora não causou em mim uma boa impressão. Não sei em você, tá? A Juventus contra a Roma, primeiro tempo muito bom, golaço do Vlahovic, né? O segundo tempo, péssimo. A Roma dominou completamente o segundo tempo. Jogo contra a Sampdoria, 0-0, onde a Juventus chegou a marcar com o Rabiot um gol anulado. Um jogo também muito abaixo, em nenhum momento ela mostrou assim, uma superioridade tão grande. Pelo contrário, foi até um jogo onde fez a odd da Juventus subir no primeiro tempo. E esse 3-0 com o Sassuolo, que foi a abertura da competição, foi muito mentiroso. Porque a Juventus tomou muita situação de perigo do Sassuolo. Então, em nenhum desses 3 jogos eu tive leitura para trabalhar a favor. O do jogo da Roma, talvez, daria para ter pego aquela falta do Vlahovic, mas foi logo no início do jogo. Então, eu ainda estava construindo a minha leitura de estar a favor da Juventus ou contra a Roma, não peguei aquele gol, tá? Mas, sinceramente, do que eu vi até agora, a Juventus não passou uma impressão muito boa com o time que tem. Tem melhorado na parte defensiva, tá? Tem melhorado principalmente ali na parte da esquerda agora com o Filipe Kostic,
mas eu preciso ver muito mais para estar a favor da Juventus. Mas é aquela coisa que eu falei do Napoli. É um time que tá... O Napoli, diferente da Juventus, não está. A Juventus está numa prateleira que eu gosto bastante de trabalhar em back, mas eu preciso que seja respondida essa expectativa em campo, né? Eu sei que às vezes não entra na cabeça de quem não faz trade essa coisa, porra, ele fala que vai trabalhar back a Juventus vence e ele vem falar depois aqui que não lucrou. Porque eu trabalho momento, né? Então, se eu tenho uma Juventus entrando muito bem em campo, provavelmente eu vou estar a favor da Juve, né? É o que aconteceu no jogo da Inter. A Inter começou muito bem, eu estava a favor da Inter. A Inter me fez entrar no mercado e estava tudo certo. A Inter foi desconstruindo o padrão de back que foi construído antes e eu fui me retirando do mercado. A Inter marcou no contra-ataque depois, e aí é outra coisa, aí é futebol, né? Mas o que eu precisava para entrar no mercado apareceu. Depois foi sumindo, então eu tenho que sair. É o meu método, tá bom? Depois nós temos City e Nottingham. O Nottingham Forest é um time assim agradável de se ver jogar, um time bem agressivo, um time com uma torcida muito grande, assim, muito forte de ver no estádio. Um time que já foi, se eu não me engano, campeão da Liga dos Campeões. Mas olha, tem que colocar as barbas de molho, tá? Na minha opinião, se continuar perdendo alguns pontos bobos que tem perdido, vai ser complicado. Ó, empatou com o Everton aqui é adversário de disputa de rebaixamento. Venceu o West Ham. Nesse jogo aqui, o West Ham produziu para empatar no segundo tempo. Perdeu para o Newcastle e perdeu para o time do Tottenham. Tem que botar as barbas de molho, tá? Eu acho que o Nottingham briga para não cair aqui, na minha opinião. Agora, essa cotação do City não dá para mim, tá? É uma cotação muito parecida com a do Benfica. Eu sei que alguns de vocês têm metodologia para handicaps aqui, tem metodologias para o correct score, né, a goleada do City, ou até mesmo para o mercado de gols, mesmo que ele esteja esmagado. Eu sei que tem gente que consegue extrair valor disso, mas para mim, com esse tipo de cotação, não dá. E aí a gente tem o Arsenal contra o Aston Villa. O Arsenal, diferente da Juventus, que tá com a setinha para baixo na minha lista de trabalho, o Arsenal tá com a seta para cima. Faz muitos anos, que eu não olho o Arsenal do jeito que eu tenho olhado, tá? Ele tem me agradado muito no jeito de jogar, na marcação, na intensidade, jogadores que mostram vontade em campo, tá? E vão pegar um Aston Villa que não tá num bom momento, né? 3 derrotas em 4 jogos é preocupante. O Arsenal tem 4 vitórias em 4 jogos, tá? Então é de se aproveitar, tem que se aproveitar esse bom momento. Eu venho com uma expectativa muito boa, tomara que dê leitura, tomara, tá? O último jogo do Arsenal contra o time do Fulham não foi fácil, teve uma falha de novo do zagueiro ali, onde o Fulham conseguiu marcar um gol e depois o Arsenal conseguiu virar. Não foi fácil, mas eu tô com uma expectativa boa aqui para trabalhar esse jogo a favor. O último jogo do Aston Villa foi uma derrota em casa para o West Ham e teve aqui uma derrota para o Crystal Palace também fora de casa, tá? Esse jogo contra o Bolton acho que foi Copa, tá? Então mantenho aqui o Arsenal na minha lista de back, então ficamos aqui. A única complicação, aliás, são todos complicados pelo horário, né? Aí você vai me perguntar, pô, Theo, todos os favoritos praticamente, tirando o PSG, estão jogando dentro de casa, e a maioria deles em 30 minutos aqui de intervalo, né? Começando das 15h30 até as 16h. O que vai acontecer? Quando eu trabalho esses times favoritos, eu trabalho com uma stake maior. É a minha maior stake, tá? Diferente até do layer para equipe em campo, de correção, é onde eu coloco mais dinheiro no mercado. E quando eu estou posicionado, eu não tenho como olhar para o lado, porque é uma quantidade significativa de dinheiro para mim, né? Para minha banca. Então, se um desses times aqui me passar uma impressão de back, é ali que eu vou estar. Eu provavelmente vou se for o Arsenal, eu vou me desconcentrar da Juventus, do Napoli, e se eu já tiver pegado algum gol, tomado algum gol, ou já tiver fora da posição, eu começo a olhar o Liverpool, tá? E aí eu vou fazer o mesmo sistema em Liverpool e Paris Saint-Germain, tá? Só para não confundir aqui que eu vou trabalhar a favor de todos esses times, não vou, é impossível, tá? Um desses times aqui vai me dar provavelmente pode me dar um padrão para que eu esteja no mercado. Todos eles não. Porque aí, mesmo que tenha um padrão, eu não vou colocar dinheiro lá dentro, tá? Porque eu preciso de foco. O meu método de trabalho não é tipo, ó, bateu,
os critérios, estou entrando e vou tomar um café lá no rancho. Não. Bateu os critérios, estou entrando focado para que essa desconstrução de critério não aconteça e eu acabe me distraindo, tá? Então, sempre muito focado numa posição, principalmente quando eu estou com um dinheiro mais alto no mercado. Beleza? Aí nós temos aqui um layer para equipe em campo. Teve uma pessoa que me perguntou assim, o que diferencia o meu método de layer para equipe em campo da correção de preço? É que o layer para equipe em campo eu já estou designado, eu já estou enviesado para o não favorito, que no caso aqui é a Sampdoria. O correção de preço eu tenho equipes mais parelhas ali, por exemplo, o Empoli Verona, o Udinese Fiore, o West Ham e Tottenham, mais parelho, então aí eu não estou enviesado, eu posso trabalhar a correção das duas equipes. No caso de Sampdoria e Lazio, eu já estou enviesado na Samp. Tá? A Sampdoria começou com uma derrota para a Atalanta, empatou com a Juventus, né? E perdeu o último jogo para a Salernitana. E não foi uma derrota qualquer, foi uma goleada fora de casa. Ano passado, a Sampdoria namorou a Série B e não caiu. Esse ano tem que tomar muito cuidado, já está lá na zona de rebaixamento. Vai ter que colocar de novo também aqui as barbas de molho, tá? A Lazio fez um excelente jogo contra a Inter, uma excelente vitória, tá? Vem de um empate fora de casa contra o Torino, ainda está invicta, 2 vitórias e 1 empate, e só tomou 2 gols. Então a minha ideia aqui é vir para buscar a oportunidade de trabalhar em Leia Sampdoria. Qual que é o problema disso? Né? A ideia eu já falei para vocês, o problema é, a Samp em casa ela cresce muito. Apesar de ter perdido para a Atalanta, fez um bom segundo tempo e mostrou algumas dificuldades no primeiro. Contra a Juventus, jogou muito bem no primeiro tempo, aí já foi o inverso, no segundo tempo teve alguns problemas. E agora com a Lazio, de novo, com o apoio da torcida. É complicado, tá, jogar lá contra a Sampdoria. Vamos ver aqui, ó, os últimos jogos que a Lazio enfrentou a Samp, lá na casa da Samp. 3-0 para a Sampdoria e um 3-1 para a Lazio. Então temos aqui uma divisão. Das últimas vezes que a Sampdoria foi visitar a Lazio, ela sempre tomou porrada, mas quando a Lazio vai visitar a Samp é um pouco mais complicado. Não costuma ser um jogo muito inclinado para ambas marcam aqui, né? Pelo menos das últimas 2 vezes, só uma vez aconteceu, e quando a gente teve também a Lazio em casa, poucas vezes aconteceram, mas é um jogo que tem uma tendência ali, um quezinho para gols, tá? Ficar bastante olho nos contra-ataques e nas bolas aéreas do time da Lazio, tá? Ainda com pouca estatística, então a gente vai indo pelo que está acontecendo no jogo, pelo que as anotações que eu faço e tudo mais. Então, esse jogo aqui eu já venho bastante enviesado em me manter contra a Sampdoria, se assim acontecer de leitura no campo, tá? Às 19 horas nós temos Vasco e Guarani. 1,83 é a odd do Vasco. O Vasco está ameaçado de perder essa 4ª colocação aqui pro Londrina, né? E até para outros, obviamente o Sport está ali também chegando. É claro que é só uma ameaça, é real, mas o Vasco, se ganhar, por exemplo, passaria o próprio Grêmio, né? E já respiraria bastante, mas precisa vencer, tá? Se já teve algum jogo entre eles do primeiro turno, foi um 0-0 fora de casa. O Vasco, das últimas vezes que jogou em casa, não perdeu, só tomou 2 gols, venceu a Tombense, venceu o CRB, empatou com a Chape e com o Ituano. As últimas vezes que o Guarani foi fora de casa, derrota, empate, derrota, empate, tá? Deixa eu ver o que a gente tem aqui no nosso PDF de apoio. Aqui. O Vasco tem 8 vitórias dentro de casa na competição, 69% das vezes ele sai na frente, bom número, tá? Bom número. O Vasco é bastante econômico em gols sofridos principalmente, mas também no segundo tempo, já vou mostrar para vocês, mas é um bom número. O Guarani marca pouco fora de casa, vence pouco fora de casa, passa bastante jogo sofrendo gol, tem um ataque ruim, improdutivo, vamos dizer assim, né? É mais criativo do que o Vasco, mas é menos efetivo o ataque do Guarani. O Vasco tem uma média muito boa de efetividade no ataque e tem tomado bem menos gol do que deveria, vamos ser sinceros, né? Mas já que pega um Guarani que tem dificuldade de marcar, pode ser um fator positivo aqui para o time do Vasco. O Vasco no primeiro tempo perde muito pouco e vence quase metade das primeiras etapas, sofre pouco gol, marca 9. O Guarani não perde assim tanto como eu imaginava, mas também não vence, é um time que sofre mais gols. No segundo tempo o Vasco tem uma queda de aproveitamento em relação à vitória, mas é um time que administra muito bem a vantagem, ele não perdeu nenhum segundo tempo,
fez 9 gols, tomou um só. E aqui eu tenho uma queda brusca do Guarani em relação ao número de vitória e também o aumento do número de derrotas, tá? O Vasco tem marcado bastante de escanteio e o Guarani tem tomado alguns gols de cabeça. O Vasco dentro de casa não costuma ter jogos aqui para mercado de gols, tá? Geralmente é um time bem econômico em casa, principalmente quando vai proteger a liderança. Liderança no placar. Mas se a gente pegar as últimas duas vitórias do Vasco, 4-0 e 3-1, talvez aqui a gente tenha o Vasco mudando um pouco a sua ideia, né? Porque antes a gente via um Vasco muito preocupado em proteger a vantagem, não se expor tanto no contra-ataque no segundo tempo. Talvez agora com o apoio da torcida e com esse risco, né, do Londrina, do Sport, do Ituano chegando, o Vasco comece agora a ir para cima, fazer saldo também, não deixar ali ficar só com um gol de diferença no segundo tempo para não dar problema, né? Então dá pra gente tentar buscar algo aqui contra o Guarani, de novo aqui, ó, Lê a pior equipe em campo, eu já tô enviesado contra o não favorito, tá? Vélez e Flamengo, que é o jogo principal dessa quarta-feira à noite, jogo de Libertadores, a segunda semifinal. Temos agora, daqui a pouco, Atlético Paranaense e Palmeiras. Flamengo favorito fora de casa 1,90. Não vai ser fácil esse jogo para o Flamengo. Para mim, esse jogo é um jogo mais para gols do que para match odds. E eu já até coloquei ele aqui embaixo na opção de gols. Tá? O time do Vélez é um time muito forte, principalmente pela esquerda de ataque. É um time de transição muito forte. Os jogos do Vélez, o último jogo agora do Vélez, né, que disputou contra o Tajeres nas quartas de final, foi um jogo muito aberto, muito forte pelo alto. O Flamengo vai ter bastante dificuldade nesse tipo de função. Mas o Flamengo também é um time muito agressivo, tá? E o Vélez costuma desligar no meio de um bom momento, né? A gente tem duas coisas que pode acontecer aqui. Primeiro, a gente não pode utilizar a sequência ruim do Vélez no Campeonato Argentino para poder dizer que o Vélez vem mal da perna. Porque lá na Argentina, o tipo de pontuação que eles fazem é uma coisa 3-1, que eu esqueci muito bem como é que funciona. Eu já escutei alguém falar sobre isso, mas o Vélez fez muito ponto na primeira parte e agora ele já está meio que fribetado, né? Então se a gente olhar aqui para o lado do Vélez no campeonato argentino em casa, a gente vai ver um Vélez enviesado, vai achar que o Vélez está muito mal. A mesma coisa se a gente olhar para o Flamengo no Brasileirão fora, vai falar, porra, o Flamengo está muito mal. Só que são completamente diferentes os momentos. O Flamengo mudou muito depois da chegada do Dorival e o Vélez já tinha gordura para essa pontuação no Campeonato Argentino, não vai ser rebaixado, provavelmente, e está focado nas Copas, tanto na Copa da Argentina, onde ele teve um jogo adiado para poder fazer esse jogo do Flamengo mais focado, e a própria, obviamente, é o único time que está representando a Argentina na Libertadores, a própria Libertadores. Então, na minha opinião, é um jogo muito difícil para o Flamengo em relação a time de transição, a time forte de bola aérea. Os times argentinos finalizam muito bem de fora da área. Vai precisar do goleiro Santos ali não dando muito rebote. E se isso acontecer, o Flamengo pode acabar tomando um gol nesse tipo de fundamento, tá? E o lado esquerdo dos caras são muito fortes. O que é o outro problema do Vélez que eu ia falar? É a questão de desligar num momento bom, né? O Vélez é um time muito emocional. Então, se ele tá num momento muito bom para cima e a torcida apoia demais, né? Já foi dito ali que a sensação de 40 mil pessoas lá dentro é como se fosse 80 mil, que é muito forte. Mas, quando é um time que toma um gol no momento bom, dá uma murchada. Então, o Flamengo tem jogador de estocar para contra-ataque, já fez isso em várias situações, principalmente na Libertadores. Então, se vier também de peito aberto para cima do Flamengo com tudo e tomar um gol de contra-ataque, pode acabar murchando. E aí vamos ver o que vai acontecer com o jogo, né? Porque pode ser uma murchada boa para match odds e não tão boa para gols, mas pode ser boa para gols, dependendo se o time se desorganizar. Eu gosto muito de trabalhar o mercado de gols com desorganização, que é aquele time que tomou um gol, se desesperou, se desconcentrou, se desorganizou as linhas todas e aí vai ficando muito bom, tá? Mas inicialmente eu quero dar essa chance para o match odds também, porque eu posso ter aqui, por exemplo, uma possibilidade de correção do próprio Flamengo, e aqui seria até mais fácil trabalhar aqui a correção de preço e não ler a pior equipe em campo, porque eu não acho nesse jogo, vou até tirar aqui do ler a pior equipe, eu não acho nesse jogo que o Vélez ele vai ser amassado, eu não acho que o Flamengo vai querer ter a bola o tempo todo,
Eu acho que o Flamengo pode fazer um jogo de transição um pouco mais tranquilo, como fez, por exemplo, no primeiro tempo contra o São Paulo na Copa do Brasil. Em alguns momentos foi muito forte na frente com a bola, em outros momentos ficou sem a bola jogando de forma reativa. Então você ter só um viés de trabalhar Leo Vélez pode ser perigoso. Então eu prefiro trabalhar aqui numa situação de correção de preço, onde eu tenho, obviamente, aqui 2 cenários de trabalho sabendo do risco. Tá? Trabalhar contra o Flamengo não é fácil. Então, meu porto seguro nesse jogo, de preferência se der leitura, é o mercado de gols. Tá bom? Falando agora já que eu eliminei aqui Flamengo, já tirei o mercado de gols, vamos falar um pouquinho sobre correções de preço. Na Itália nós temos aquele jogo safadinho que eu gosto de fazer, não adianta, cara. Se tem jogo que eu gosto de fazer na Itália, é esses jogos assim, ó, Spezia e Empoli, Udinese, Lecce, Bolonha e Salernitana, puta, me amarro. Por quê? Porque geralmente as cotações não estão tão esmagadas, igual quando tem super times aqui, né, da Itália, principalmente para mercado de match odds e gols. E é muito mais tranquilo de ler. É mais fácil você ver quem tá superior, você consegue ter uma percepção de gols também de espaços muito grande, muito erro por conta dos times com menor qualidade. E, obviamente, a gente sofre também, não é só coisa boa. Tem a liquidez que é ruim, mas eu gosto, tá? Eu gosto de trabalhar esses jogos. Sem viés por aqui, o Empoli não começou bem, o Verona começou pior ainda. A minha grande expectativa para o Verona esse ano, ela não está se concretizando. O Verona perdeu vários jogadores, principalmente o Simeone, o filho do Cholo Simeone, que foi ser banco do Napoli, né? Era titular do Verona, foi ser banco do Napoli, o grande artilheiro da equipe. Então aqui, enfim, é um jogo para correção de preço. Aqui eu não invento de trabalhar gols pré-live ou inventar uma possibilidade de gols pré-live. Aqui, se eu for trabalhar gols, vai ser porque eu vi espaço no jogo, assim como estava, por exemplo, Cremonese e Torino, que foi um jogo muito bom para isso, tá? Então, esse tipo de jogo na Itália, será que o Theo tá lá? Vou, tá. Pode ter certeza que eu vou estar acompanhando, tá bom? Udinese e Fiorentino, olha aí, acabei de falar, mesma coisa. É que a Fiore tem uma pegada a mais, né? Tá na Conference agora. É um jogo que tem um pouquinho mais de carisma, porque a Udinese e Fiorentina tem um passado muito grande na Itália. Mas hoje em dia é aquele jogo de meio de tabela também. A Fiore talvez agora dispute vagas um pouco mais acima, porque tem um ataque muito forte. A gente tem que tomar cuidado aqui para não menosprezar a Udinese. O último jogo da Udinese em casa foi um jogo onde a Udinese teve um expulso no primeiro tempo, por isso ela não conseguiu vencer a Salernitana. Então a gente pode ficar enviesado, falar, pô, não venceu nem a Salernitana. Virou o jogo contra o Monza, fora de casa agora, tá? E começou perdendo para o Milan. Não estava jogando tão mal assim contra o Milan. Então, vamos dar uma colher de chá também para a Udinese. A Fiorentina começou muito bem ofensivamente contra o Cremonese, mas vem me mostrando uma queda ofensiva. Contra o Napoli me mostrou boas coisas defensivas, mas ofensivamente a Fiore vem deixando a desejar com muito gol perdido, tá? E olha que tem atacante de qualidade por ali, o Jovic, o Arthur Cabral. Então, para mim, é um jogo com uma odd, assim, 100% correta, tá? A Udinese tem que ser respeitada, tem o Deulofeu, tem o Beto lá na frente, que jogam muito bem. O Beto voltando de lesão, mas já fez o seu gol. E a Fiorentina com esses jogadores que eu comentei de ataque, que são muito bons também. Aqui, ó, Deulofeu e Beto. O Wallace também, que já foi sondado aqui pelo Flamengo. E aqui, ó, o Ikoné, o Arthur Cabral e o Saponara são bons jogadores, tá? Mas tem também o Jovic, que costuma vir do banco, tá? Para mim, na ponta da balança, a Fiorentina é mais time e a gente pode ter uma correção de preço da Udinese. Vamos ver, tá? West Ham e Tottenham, aqui eu trouxe para correção de preço porque eu acho que essa odd do Tottenham vai começar um pouco mais alta, tá? O West Ham trouxe agora o Lucas Paquetá, eu acho que não vai estrear. Não sei se ele já está disponível no banco. Não sei se tem alguma informação aqui. Eu acho que não, né? Não deve ser titular dessa equipe agora, né? Mas trouxe o Paquetá. Já tinha trago o atacante do Sassuolo, o Scamacca. Acho que é Gianluca Scamacca. Não foi muito bem na partida que eu vi, principalmente contra o Nottingham Forest. Mas acho que tem que dar tempo ao tempo. Acho que é um jogador para dar algumas oportunidades. E o Tottenham é um time de transição. O time do Antônio Conte é de time de transição de velocidade. Não adianta achar que o Tottenham vai ficar dando padrão de superioridade o tempo todo. Engana-se quem não se acostuma a trabalhar o Tottenham, tá? O Tottenham não é um time que vai pegar a bola, vai ficar tocando para um lado para o outro, aumentando marcação, subindo as linhas, não deixando o adversário respirar. Não é assim que o Conte gosta de jogar.
O Conte vai jogar no erro do adversário, numa transição com o Harry Kane, com o Son, quando tem o Richarlison agora também, principalmente na esquerda ali no lugar do Son às vezes. Então é difícil, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um West Ham superior na leitura, mas o Tottenham está se preparando para o contra-ataque. Então é muito complicado. Eu trouxe esse jogo para cá, tipo de curioso, porque é um jogo muito complicado. Eu provavelmente vou ter um West Ham fazendo força em tentar empurrar o Tottenham para trás e um Tottenham fuzilando a defesa do West Ham, não tantas vezes, mas quando acontecer vai ser às vezes 3-1, 2-2, em contra-ataques que o Tottenham sabe muito fazer, tá? Então toma muito cuidado, que o match odds aqui ele tem que ser com o dobro da atenção, beleza? Principalmente no último dia do mês, tá? Tomar gol no último dia do mês é doloroso. Ponte Preta e Bahia pra gente finalizar, já que eu já falei de Flamengo, deixa eu só ver aqui no nosso PDF o que eu tenho desse jogo, Ponte Preta e Bahia, dois times também parelhos aqui, a Ponte está em 12º colocado, a Ponte tem 6 vitórias na competição até o momento em casa, o Bahia não faz uma campanha tão boa fora de casa, a Ponte tem uma super defesa, tá? Ou seja, ficou 75% dos jogos sem sofrer, só tomou 4 gols, os dois times têm uma boa criação, mas tem pouca efetividade no ataque, isso é muito comum na Série A, na Série B. A Ponte Preta não vence tantos jogos no primeiro tempo, mas perde 0, né? Ou seja, a qualidade defensiva está sempre aparecendo aqui, mas como são dois times com ineficiência ofensiva, vencer também é complicado. No segundo tempo a gente tem uma queda acentuada do Bahia e um crescimento da Ponte, mas cara, a Ponte fazer gol é complicado, tá? Não vem muito afoito não, porque mercado de gols aqui pode ser difícil. Pode ser um jogo bom para bola parada, gols de cabeça 8 e 7 gols de escanteio da Ponte, o Bahia tem sofrido nesse fundamento. Olha, 0% dos jogos do Bahia fora de casa foram over 2,5 e só 25% dos jogos da Ponte dentro de casa foram over 2,5. E o momento dos gols aqui, ó, a partir dos 80 minutos a gente tem uma incidência muito boa, tá? Luca, aquele Luca do Corinthians, do Fluminense, com 10 gols é o artilheiro e tem que ficar de olho nesse cara. E aqui pro lado do Bahia, o Matheus Alvarenga tem 8 gols. Beleza? Então, outro jogo aqui sem viés para correção de preço. Meus amigos, eu acho que eu não esqueci de nada, tá? E eu começo o dia amanhã. Deixa eu dar uma olhada no horário aqui. Se tem um jogo mais cedo, 1h30, né? No jogo da Lazio com a Sampdoria e no jogo do Empoli com o Verona. Um excelente último dia de mês para você e, obviamente, um excelente mês de setembro, né? Pra gente. Obrigado pela companhia de sempre. É sempre um prazer. Um abraço.